Alita, Anjo de Combate, a dar todo um novo significado à expressão fazer olhinhos. Bem-vindos ao Depois dos Créditos, um programa do Cube Geek onde fazemos críticas, primeiras impressões e discussões de filmes e séries. Eu sou o Gui, estou aqui com a Sara. Olá! E antes de continuarmos, subscreve o canal, toca no sininho para não perderes nenhum episódio. Portanto, nós fomos ver Alita, Anjo de Combate, que é uma adaptação live action da banda desenhada do mesmo nome, Alita Battle Angel, também conhecida no Japão por Gunme, que foi uma mangá escrita em 1990, acho que teve 9 fascículos, e depois teve uma adaptação para anime em 1993, que nós vimos no mesmo dia em que fomos ver o filme, antes de ir ver o filme. Portanto, não sei até que ponto é que isso acabou por influenciar a nossa experiência do filme. Sim. Mas, Sara, falando do filme que nós vimos, o que é que tu achaste do filme? Eu gostei imenso do filme. Acho que é um filme muito bem conseguido. Acho que ali a mãozinha do David Cameron foi importante para este filme ser um sucesso. E claro, Robert Rodriguez. O Robert Rodriguez. Também uma influência muito boa. Mas eu gostei muito do filme, acho que está muito entertaining. O nível de entertainment deste filme acho que é brutal. Eu concordo. Acho que aquilo em que o filme é mais forte é na aventura e no divertimento que o filme consegue transmitir. Sim. No geral, o filme é sempre divertido do princípio ao fim. Sim. Não tem momentos mortos. O ritmo é sempre o ritmo do filme está muito bem conseguido. Está muito bem conseguido. Porque passa por montes de fases diferentes. Sim, exato. É uma aventura, passa por muitas fases, como estás a dizer. Exatamente. E nunca tem momentos mortos, nunca quebra o ritmo. Não. Tem momentos em que a ação desacelera e tens cenas mais introspectivas, mas mesmo assim nunca perde essa velocidade para o fim. De todo. Vamos por partes. Vamos falar especificamente do enredo. Sim. Do filme. Eu saí do filme com a sensação de que o enredo é sólido. Sim. O enredo funciona muito bem para aquilo que o filme está a tentar fazer. E é verdade que há ali alguns elementos mais interessantes que puxam a história, levantam questões sobre luta de classes, levantam questões sobre o que é ser humano ou não. Sim. Mas eu pessoalmente senti que o argumento era mais uma arquitetura, era mais um substrato para depois pôr as coisas divertidas em cima do que propriamente o grande foco da história. Sim. E senti-me um bocadinho underwhelmed com o enredo. O que é que tu achaste? Eu discordo porque eu gostei bastante da história, gostei bastante dos conflitos e como os conflitos foram resolvidos ao longo do filme. Eu sinto que este filme é uma adaptação perfeita do material original. É assim, eu não li a manga, mas nós vimos portanto, a OVA. É um OVA. Que está disponível no YouTube. De 1993. E eu achei que a história está perfeitamente adaptada desse OVA. Eu concordo. Acho que é uma adaptação extremamente fiel. Sim. E isso é difícil. Eu acho que é muito difícil e eu acho que eles conseguiram fazer isso quase na perfeição. Mas a verdade é que o OVA original é uma história de 55 minutos. Sim. E o filme tem as 2 horas normais. Sim. Portanto, a verdade é que eles estão a esticar um argumento que na animação original preenche os 55 minutos bem e estão a esticá-lo para 2 horas. Sim, mas eu acho que os elementos que eles introduziram à história eu achei que eram muito positivos como um extra muito enriquecedor para a história. Por exemplo, a cena toda dos combates
Não é bem combates, é uma espécie de corrida que eles fazem, aquele jogo que se vê no trailer. que tem um campeonato. Isso não aparece muito na Não, OVA. isso é mencionado. É mencionado. Na OVA, mas eles nunca exploram isso. Acho que nunca vemos nenhuma cena das corridas Não, propriamente eu ditas. acho que não. E eu acho que temos, acho que 3 cenas principais onde isso acontece. Sim, acho que sim. Onde isso é explorado, e eu gostei imenso dessas cenas. E eu acho que lá está, foram um extra simpático à história. Contribuem para a história em vez de... Contribuem para o conflito final. Acho que não é só um extra, contribui mesmo para o conflito final. Ok, para a percebo. resolução do conflito final, o que é interessante. Percebo. Que isso é difícil de fazer. Como é que esta corrida luta entre imensos participantes se vai juntar com o resto da história? Eu acho que conseguiram fazer isso bem. Eu percebo perfeitamente o que tu queres dizer e tenho de concordar. Sim, essas cenas, esse subenredo acaba por não ser um subenredo. Como tu disseste, junta-se muito bem à narrativa principal. E se calhar estou a ser injusto quando digo que o enredo está mais esticado do que aquilo que seria desejável. Eu honestamente, para mim, eu não senti que estava a esticar. Ok. Acho que conseguiram. Foi bem conseguido no final. Outra coisa que gostei imenso, a exposição, acho que estava muito bem feita. Sim. Normalmente neste tipo de filmes a exposição é. Pronto, não é um foco da narrativa, e então eles acabam por fazer lazy exposition, Sim. que é sempre desagradável de ver. Sim, e de facto eu habitualmente sou muito sensível a esse género de exposição mais em que chega uma personagem e explica este é o enredo da história até agora. Isto é porque é a razão pela qual nos temos que preocupar com isto. Exatamente. E de uma maneira muito simplista e redutora. E eu nunca senti que isso acontecesse com este filme. Também não. Portanto, ponto para o filme nesse aspecto. Yeah. No entanto, e sem querer entrar em spoilers, tens alguns problemas de terceiro ato, em que de repente as coisas parece que avançam demasiado depressa. Sim. Eu sei que tu sabes do que é que eu estou a falar. Eu vou concordar que isso é um issue, é um problema, sim. Ok. Mas eu, pronto, não sei se as pessoas vão sentir a mesma coisa, se calhar veem o filme e não sentem de todo, porque... Sim. Mas pronto. Não é um problema grande. Não é um problema grande, mas eu acho que o facto de nós os dois termos notado isso quando saímos do filme é relevante. Sim. Vamos falar da personagem principal, da Alita propriamente dita. Sim. Fala-me da Alita. Fala-me do que é que tu sentiste ao ver a Alita. Eu adorei a Alita. Ok, eu estava-te a contar isto no outro dia e vou partilhar. Eu, quando era criança ou teenager, sempre gostei imenso da ideia de uma espécie de super-heroína muito jovem. E eu acho que esta personagem tem tanto poder que satisfez esse meu sonho quando eu era criança, de ser assim uma teenager ou uma criança super poderosa, assim com referências de sci-fi, não sei o quê. Portanto, eu acho que esta personagem deu-me isso a todos os níveis. Eu percebo. Eu gosto imenso, também gostei imenso da personagem. A Alita é muito carismática desde o início. Sim. O CGI dela é fantástico. É intocável. Absolutamente. Ok, há ali um momento ou outro que eu noto, isto podia estar um bocadinho melhor, but I mean, é uma coisa tão minor. Mas sobretudo, eles contam a história dela como um underdog que vence contra todas as expectativas muito, muito bem. Sim, eu gostei especialmente, o que eu queria ver para este filme era sentir a força dela. Exatamente. Sentir o quão poderosa ela é, quanta força é que aquela miúda pequenina, bastante baixinha, Exato. tem tanta força, e isso sente-se no filme. Sente-se.
não desaponta. Concordo inteiramente. Acho que as cenas de luta dela são tão badass, tão badass, tão badass. Estão muito bem coreografadas, como tu tinhas dito antes de gravarmos. E o CGI nunca se torna... O CGI, mais uma vez, é absolutamente espetacular. É fantástico. E as cenas de luta, por mais exageradas e badass e espetaculares que sejam, nunca se tornam confusas de ver. Não. Percebes sempre o que é que está a acontecer. Exatamente. A Alita tem a voz e o motion capture da Rosa Salazar. Sim, que nós vimos-la em... como é que se chama aquele filme? Scorched Trials, Maze Runner. Pois No segundo Maze Runner. Pois é, já me tinha esquecido. E no terceiro Maze Runner. Ok. E eu adoro a voz dela. Yeah. Acho que é a voz perfeita para esta personagem. Já as outras personagens secundárias todas, eu pessoalmente achei-as todas muito desinteressantes. São todas muito... Não é que não tenham as suas motivações, têm, mas a maneira como o filme trata as personagens secundárias nunca passa da superficialidade. E eu percebo que a história está toda dirigida para a personagem principal, mas mesmo assim queria um bocadinho mais. Sim. Eu percebo e tenho que concordar que as personagens secundárias não lhes foi dado tanto foco, mas eu vou dizer que, apesar disso ser uma coisa que normalmente me chateia em filmes, as personagens secundárias não serem bem desenvolvidas, neste filme, não sei, não me chateou de todo. Okay. Porque eu sinto que as personagens secundárias estavam lá somente para dar força à personagem principal. Eu acho que o motivo pelo qual eu senti tanto isso neste filme foi por termos nomes tão grandes nestas personagens. Por exemplo, Sim. o Mahershala Ali a fazer de antagonista do filme, que é o Vector, a personagem dele. O Mahershala Ali está ali um bocado desaproveitado. Está. Eu acho que, em termos de look, acho que essa personagem está fantástica. E em termos de expressividade, mas de facto... Podia ser qualquer outra pessoa. Sim, quer dizer, sim, podia ser qualquer outra pessoa e não lhe deram muito para fazer. Exatamente. Um último aspecto em que eu quero tocar antes de acabarmos. Sim. Falarmos só um bocadinho, mais uma vez, sobre os efeitos especiais. Porque este filme foi vendido como sendo uma coisa que tu tens de ver em 3D. E vem do estúdio, vem do James Cameron, que foi quem também fez o Avatar, que foi um dos filmes mais revolucionários em termos de 3D. E havia grandes expectativas para os aspectos técnicos deste filme. Achas que este 3D te impressionou tanto quanto o Avatar te impressionou há 10 anos? Em termos de 3D em particular, eu diria que não, porque lá está, o Avatar quando saiu era tão revolucionário que não havia nada, não havia muito a comparar, certo? Não sei, eu devo dizer que o 3D deste filme, apesar de eu sugiro e recomendo vivamente as pessoas verem este filme em 3D, eu não me lembro ou não reparei em particular de uma criatividade super especial no 3D deste filme. Eu acho que o ponto mais importante dos efeitos especiais deste filme é mesmo o motion capture. Yeah. Eu tenho de concordar. No entanto, tu disseste uma coisa muito gira quando saímos do filme, que foi que tu notavas, e eu Sim. concordo, que este 3D é feito pelo mesmo estúdio que fez o 3D do Avatar. Tu notas a mesma atenção ao detalhe. Exato. Notas as texturas, por exemplo. Exato. E onde eu acho que este filme... Onde o 3D deste filme está tão bem feito é exatamente não por notarmos que o 3D está bem feito, mas por não repararmos no 3D. Sim, eu queria acrescentar com isso, de facto, que eu acho que a meio do filme me apercebi, ok, estamos a ver isto em 3D, tipo, quase já nem me lembrava desse facto. Está tão bem feito, está tão natural, está tão... Mas de certa maneira, quando estás a ver um filme em 3D, tu queres sentir que estás a ver um filme em 3D, não? Não sei. É bem por ser subtil
que é bom, não sei. Eu acho que não. Eu acho que num filme deste em que tens cenas de ação brutalmente complexas que Sim. aproveitam muito bem a cena do 3D, sobretudo quando tens aquele gajo que dispara os dedos. Sim, Isto também sim. está no trailer. Sim, E pá, essa cena está brutal, de facto. essas cenas só funcionam em 3D. Sim. Aquilo que eles estão a fazer com essa cena só funciona em 3D. Essa cena está fantástica, de facto. E o 3D estava amazing. E o facto de tu veres essa cena e dessa cena estar muito bem feita Sim. e de te esqueceres que estás a ver um filme 3D e ao Verdade. mesmo tempo isso funcionar, para mim é a maior prova de sucesso do 3D deste filme. Verdade, tenho que concordar. Essa cena estava fantástica. Pronto. Resumidamente, o que é que achaste deste filme numa última frase e que pontuação é que tu lhe dás? Eu adorei, acho que foi uma viagem fantástica. Eu acho que até gostava de ir ver novamente ao cinema, portanto eu dou um 5 em 5, um orgásmico. Um orgásmico. Eu não vou dar um 5 em 5, dou um bem bom, um 4 em 5, por vários motivos. Como eu disse, senti que as personagens secundárias estavam um bocadinho desaproveitadas, senti que o enredo talvez pudesse ter um bocadinho mais de profundidade, teve uns erros no terceiro ato. Sim, eu tenho a concordar com isso, Mas isto sou eu a pôr... Nitpicking. Sou eu nitpicking o filme para não lhe dar um 5 em 5, porque eu ando a tentar ser um bocadinho mais exigente com os meus 5 em 5, mas se calhar no fim é pura e exclusivamente porque este filme não me tocou emocionalmente da mesma maneira que te tocou a ti. Sim. Para mim foi mesmo os meus sonhos de criança. Exatamente. E eu admito que possa ser esse o único motivo pelo qual eu não senti o filme da maneira como tu sentiste e não estes erros que eu estou a apontar. Sim. Mas deixem-nos nos comentários o que é que vocês acharam do Alita Battle Angel. Digam-nos se viram o anime original e o que é que acharam da comparação. Não percam mais programas do Clube Geek. Sigam-nos no Instagram. Eu fui o Gui, estive aqui com a Sara. Tchau, pessoas! E até à próxima, pessoal. Fiquem bem.